Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente, compartilhando daquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração nessa sua palavra. Eu peço que nesse momento você feche os seus olhos para que a gente possa fazer uma oração. Amém? Querido Deus e amado Pai, neste momento eu consagro esse vídeo e te apresento cada uma das vidas, Pai, que está se permitindo ouvir essa palavra nesse momento. Eu quero te agradecer por todas as coisas, porque todas as coisas vêm do Senhor. E que assim o Espírito Santo de Deus, que é o nosso instrutor, que é aquele que nos direciona, que ele possa tomar o controle, Senhor, de cada palavra, de cada direção que ele vai nos dar através dessa palavra ministrada. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Venha falar conosco, Senhor. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigada. Nós te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Tudo bem com você? Como que tá aí o seu coraçãozinho? Como que é a sua vida? Eu tenho falado através desse canal, em alguns vídeos anteriores, que se você ainda não se permitiu, volte lá no nosso canal, acesse e veja os vídeos anteriores que foram postados, porque eu tenho dado uma continuidade desse assunto relacionado à dor. Tá bom? Então hoje a gente vai falar da sabedoria que vem através da dor. Será se você consegue se imaginar assim? No meio da dor, você ter sabedoria de como você vai agir com relação àquela dor. Pois é isso que o Espírito Santo de Deus tem isso. Enquanto o mundo busca apenas fugir da dor, muitas vezes, pessoas fazem, elas fogem da dor, Mas aqueles que se refugiam na palavra de Deus, extrair lições eternas. Então você não pode, não deve, na verdade não deveria fugir das suas dores, mas sim voltar para a palavra de Deus para você extrair lições que você vai levar para o resto da sua vida. A palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é o nosso manual de instrução. Então, se você não tem ainda esse hábito de se referir à palavra de Deus, eu quero motivar você a partir de hoje, ter essa atitude, esse posicionamento de conhecer mais da palavra de Deus. E daí você vai entender, você vai compreender e você vai ter várias instruções para direcionar você para um novo caminho, para uma nova direção. Então, fugir da dor simplesmente não nos dá uma solução. Você sabe bem que fugir das coisas não resolve os nossos problemas, E é fato que isso não vai resolver. Fugir. Você vai fugir, isso não vai resolver o seu problema, isso não vai resolver o meu problema. Mas se aprofundar na palavra de Deus, buscando a direção certa, a instrução certa de como seguir, isso sim irá gerar em nós uma sensação de estarmos no caminho certo. Não é verdade? Isso vai nos dar um maior entendimento de que Deus, ele está nos guardando, ele está agindo em nós, o tempo todo, algo certo, a direção certa. Isso porque nós seremos convencidos pela palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai nos dar essa segurança de que é o caminho certo, de que nós estamos fazendo a coisa certa. Tudo isso por causa da palavra de Deus, porque ela é a verdade. E como eu falei anteriormente, ela é o nosso manual de instrução. Anteriormente, eu andei comentando sobre o caso do rei Davi.
lá em 2 Samuel capítulo 12, onde acontece justamente a morte do seu filho com Batseba. Se você ainda não leu esse capítulo, eu peço que você vá lá na sua Bíblia, ou mesmo aí no Google, onde você puder ter acesso à Bíblia. Vai lá em 2 Samuel, capítulo 12. Leia todo esse capítulo 12 e você vai entender esse momento de dor do rei Davi. Então, o rei Davi, na sua trajetória, ele viveu várias aflições. Ele viveu essa perda do filho que inicialmente ele não queria aceitar. Ele relutava dentro dele, ele acreditava que Deus iria curar o filho dele. E ele ficou sem comer, ele ficou sem beber, ele orava, ele jejuava, ele se prostrava ali no chão, falando com Deus, clamando a Deus para que Deus não levasse a criança ao óbito. Mas dentro de 7 dias a criança... Resumindo aqui essa história para você. E ali, ele sabendo que a criança já era morta, prontamente, olha só o que ele fez. Prontamente, ele foi adorar a Deus. Você já conseguiu se imaginar, você no auge, no pico de uma dor, de uma frustração, de uma ferida dentro de você, e você ali passar dias falando com Deus: Deus, eu quero essa cura, eu quero resolver isso, Senhor, eu preciso daquilo, Senhor, me livra dessa dor. Você falando para Deus que você precisa se livrar daquela dor, daquele momento desagradável, e simplesmente Deus se calar naquele momento. E você se desesperar e de repente Deus vem com uma resposta que não era a resposta da qual você buscava. Como que você se comportaria diante disso? O rei Davi, ele agiu com sabedoria. Ele era um rei renomado, ele era um rei conhecido. E Deus gostava dele. Tanto é que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim, na dor, padecendo dores ali, 7 dias após a criança ter nascido, ela nasceu e só ia piorando o seu caso, e ele clamando a Deus para que a criança revivesse, para que a criança tivesse saúde. Mas não era a vontade do Senhor que aquela criança vivesse. Então, no meio da dor, quando ele soube que a criança já era morta, ele simplesmente tomou banho, né? A palavra diz que ele se limpou, que ele se vestiu, que ele se alimentou, e ele foi o quê? Glorificar a Deus. Ele foi adorar ao Senhor. Olha só. Será se nós agiríamos assim, dessa mesma forma? Compreendendo ali a dor, né, e vendo que Deus já tinha dado uma resposta, que não era a que você queria, será se a gente não iria se revoltar contra Deus, passando por uma situação dessa? O ser humano é muito falho. Eu sou falho, você é falho. E às vezes a gente não compreende os planos de Deus. Mas nesse momento, nesse exato momento, nessa citação bíblica, Davi, o rei Davi, ele agiu com sabedoria. Então, Davi, ele viveu perdas, ele viveu frustrações, viveu perseguições, ações, traições. Tudo isso ele passou. Foi necessário ele passar. Mas mesmo assim, tornou-se no homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus, o homem que agrada a Deus. E não apenas por causa dos dons que ele tinha, mas forma, segundo o coração de Deus, e que ele tinha de agir perante essas dores, perante essas frustrações, ele agia de forma diferente com Deus.
Então a dor, ela nos ensina o quê? A reconhecer o que realmente importa. A primeira coisa que a dor vai nos ensinar. Então você vai dar ao que realmente é para dar prioridade. A dor, ela vai nos ensinar a discernir, a segunda coisa, a discernir pessoas e caminhos com mais clareza. Ou seja, eu atento à direção do Espírito Santo, porque eu conectada com Deus, ali naquele momento de dor, né? Eu vou dar maior importância à pessoa, importância, né, à direção que o Espírito Santo está me dando, porque eu vou ter maior clareza, eu vou entender, vou compreender a minha dor, assim como eu vou compreender também a dor do meu irmão. Por quê? Porque eu já passei pela dor. Então, se eu passo pela dor, se eu já passei pela dor, eu vou compreender também a dor do meu irmão. Então, eu vou discernir a necessidade do meu irmão, da minha irmã, do meu próximo, de alguém da minha família. Então, eu vou me colocar no lugar daquela pessoa, por quê? Porque eu já passei por momentos de dores também. Então, eu vou compreender aquela situação do outro. E a terceira coisa que a gente vai aprender a planejar com mais prudência e sabedoria. O que eu faço, o que eu não faço. Onde eu devo pisar e onde eu não devo pisar. Com quem eu devo andar e com quem eu devo desapegar. A dor, ela vai nos ensinar a fazer esse tipo de seleção. E a dor também, ela vai a nos ensinar a sermos dependentes de Deus. Mais dependentes. Porque se a gente já depende, então no meio da dor eu vou me tornar mais dependente de Deus, porque eu vou ver que é algo que eu não consigo resolver. É algo que o próximo não consegue resolver. Então eu vou estar abrindo o quê? Mão da minha autossuficiência, né? E da minha o quê? Dependência própria, para depender do Senhor. É isso que a dor, ela nos ensina. Já imaginou você passando por todo esse processo e aprendendo a colocar em prática? Isso vai agradar o coração de Deus. E é exatamente isso que eu gostaria de ter passado para você hoje através desse vídeo. A dor, ela não é o fim das coisas. Ela é o início de extraordinário que Deus está preparando para você. Então, tenha mais sabedoria, tenha mais cautela, tenha mais posicionamento. Fique atento ao que o Espírito Santo ele vai falar para você no meio da dor, porque no meio da dor tem instrução, no meio da dor tem direção, no meio da dor tem um novo posicionamento, tem uma nova visão para você. Então, a sabedoria, ela sempre vai agradar o coração de Deus. Então, seja sábio. Quando a dor vier, quando você sofrer alguma coisa, você vai perguntar, Senhor, o que você quer me ensinar nessa dor? Porque eu estarei apta a ouvir a tua voz, a tua direção, para que eu possa passar e lá na frente ser bem-sucedida. E é isso que o Espírito Santo quer para nós. Ele quer trazer essa cura, a restauração, a compreensão. As dores que a gente passa não é para nossa derrota, é para nos levar para viver algo extraordinário na presença dele. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Depois você lê 2 Samuel, capítulo 12, para você compreender essa história do rei Davi que eu comentei com você. E eu espero que o Espírito Santo te visite. Eu espero que o Espírito Santo fale ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Eu desejo votos de paz e prosperidade sobre a sua vida, em nome de Jesus.